Olá amigos, tudo bem? Retornando de onde paramos então, estamos falando sobre a comunicação e a sua influência nas nossas vidas, especialmente no nosso trabalho. No caso de vocês, à frente aí do legislativo, desse organismo que é tão importante para que a nossa cidade possa funcionar com efetividade, para que tudo possa acontecer dentro da sua normalidade. Bom, como vocês viram, paramos aqui no que a gente chama de fórmula da comunicação. Essa fórmula ela é tradicional, ou seja, ela está dentro da teoria da comunicação. A gente vai falar um pouco sobre as teorias da comunicação também, as principais teorias, os principais teóricos e como esses pensadores influenciaram e influenciam no nosso cotidiano, porque são pessoas que pegaram o nosso ato de comunicação e teorizaram, ou seja, elaboraram teses a respeito acerca da comunicação e como que ela influencia a nossa vida. Aqui, só retomando, lembrando que nós paramos nessa fórmula da comunicação, aparece aqui para você na sua tela. O emissor e o receptor e a mensagem são os elementos de núcleo ali do processo comunicativo. Temos o contexto, esse contexto, na sua grande maioria das vezes, ele influencia também a forma como as pessoas ou recebem ou emitem a sua forma de comunicação. Então, ele influencia diretamente, o contexto ele influencia na forma como nós nos comunicamos com as pessoas. Então, esse contexto ele pode trazer coisas positivas ou negativas, ou seja, ele pode ajudar ou pode atrapalhar também a nossa forma de comunicação. Passando já para um segundo ponto, quais são as aplicações da comunicação ao nosso cotidiano? As aplicações da comunicação ao nosso trabalho. Especialmente no contexto do trabalho, podemos usar a comunicação para a cooperação entre as equipes, para lidar com uma liderança eficaz e um feedback construtivo. Essas três coisas podemos dizer que são o tripé para o trabalho colaborativo, porque quando nós estamos trabalhando cooperação, liderança e feedback, nós conseguimos harmonizar nosso processo de comunicação. A comunicação, dizem os principais teóricos, é uma área transversal. Ou seja, ela transpassa por todas as outras áreas do nosso cotidiano, da nossa vida. Bom, quando nós falamos de saúde, por exemplo, quando se lida na troca de informações entre os médicos e os pacientes, educação sobre saúde pública, todo o contexto da saúde, ele precisa ser bem comunicado. No caso de vocês do Poder Legislativo, apoiar campanhas, incentivar campanhas, toda essa questão da saúde, ela recebe um forte apoio da comunicação. Basta olhar a questão da vacinação, quando se tem uma boa campanha de vacinação, os índices sobem. Do mesmo jeito, o oposto, quando não se tem campanhas de vacinação, os índices caem, porque a população ela segue muito o que as campanhas publicitárias também dizem a respeito de determinados assuntos. Bom, a questão da tecnologia, quando falamos da documentação de produtos, o suporte técnico, criação de interfaces amigáveis, a tecnologia ela é outra área do conhecimento que se utiliza muito da comunicação, porque na tecnologia a comunicação é elemento primordial, porque a tecnologia se faz com comunicação. E a mesma forma que a tecnologia se utiliza de elementos, de outras coisas, ela se utiliza fortemente da comunicação. Ou seja, toda nova tecnologia que vai ser implementada passa antes por uma revisão de um processo de comunicação. Depois a questão das artes também utilizam muito forte a parte de comunicação, porque nós temos na expressão criativa, a transmissão de emoções através das mídias também. Então as artes são outras áreas, outra área, né? A área das artes que se utiliza muito fortemente da comunicação. As expressões artísticas, elas são expressões de comunicação. Então se utiliza também desses meios. Bom, as relações pessoais então, nem se fala, não é mesmo? A construção de relacionamentos, a resolução de conflitos, o entendimento mútuo. Quando a gente se comunica bem, a gente consegue se relacionar bem. E vice-versa, quando a gente se relaciona bem, a gente se comunica bem. E as tarefas fluem com mais naturalidade e com mais também transversalidade. Ou seja, quando a gente é capaz de se comunicar bem com o time, a gente consegue levar as tarefas com mais facilidade. Não porque as tarefas em si sejam fáceis, mas porque o time fica mais compreensível entre ele mesmo. Ou seja, pessoas que trabalham juntas têm que se comunicar bem. Você já deve ter visto uma imagem
que é o rapaz falando para o outro lá no começo da empresa: oi, você vai ser promovido. Daí o outro escuta atrás de uma divisória e pega e fala assim: demitido? Daí ele pega e fala para o outro assim: fulano vai ser demitido. Ou seja, o famoso telefone sem fio, que a pessoa nem sabe do que estava tratando e passou a mensagem adiante sem saber do que estavam falando. As relações pessoais, então, como você vê nesse quadro, elas são essenciais também quando o assunto é comunicação. Bom, vamos passar um pouquinho agora pela história da comunicação. Aqui nesta imagem a gente pode ver as famosas pinturas rupestres, que são pinturas lá do começo da história da humanidade, que são já, podemos dizer, relatos de comunicação, de como o ser humano se comunicava quando queria dizer determinadas questões. Bom, a comunicação pré-histórica, então, ela acontece por meio dessas pinturas, as pinturas rupestres e as gravuras em cavernas, que foram, podemos dizer, formas iniciais de comunicação visual. Olha só que interessante. Também o uso de sons, gestos e expressões faciais para transmitir mensagens. Os primeiros homens, no início da história da humanidade, já se utilizavam formas primitivas de comunicação, mas que podemos dizer são o pontapé inicial para a história da comunicação. Bom, o desenvolvimento da linguagem, como você vê aí na sua tela, a evolução da linguagem oral permitindo a comunicação mais complexa, ou seja, a partir do momento que passam a ser mais evoluídos a questão das linguagens, passa a se ter a formação de linguajares que as pessoas começam a se compreender entre as tribos, entre os grupos, podemos dizer entre os grupos nômades que viviam de um lado para o outro, começa a ser a formação dos modos de comunicação entre essas pessoas também, e o surgimento aí, no caso, nesse contexto que eu estou falando, dos dialetos e dos idiomas regionais. Aí podemos ver, por exemplo, os idiomas que originaram outros tantos idiomas aí, como eles têm elementos comuns, que a gente costuma chamar de radicais, não é mesmo? Quando você quer compreender uma palavra, basta pegar o radical desta palavra, ou seja, aquela parte que é central dentro da formação da palavra. Bom, a escrita e a comunicação visual. Podemos dizer que a invenção da escrita cuneiforme na Mesopotâmia, ela tem uma grande influência também depois na forma como os demais locais do planeta Terra se comunicam, porque aí a gente começa a ter já uma transversalidade na comunicação, porque as pessoas começam já a se conectar por meio dessa escrita cuneiforme. Os hieróglifos egípcios e os caracteres chineses como formas de comunicação escrita também são bem rudimentares, mas também já são considerados avançados para um contexto que ainda não se tinha a comunicação como a gente conhece. Então, os hieróglifos egípcios e também os caracteres chineses. Bom, também podemos dizer aí, continuando a história da comunicação, a comunicação à distância, quando começam -se a utilizar também os sinais de fumaça, os tambores e as luzes para transmitir informações à distância, o famoso sinal de fumaça, não é? Como quando você brinca assim, eu vou mandar um sinal de fumaça. Era uma forma de comunicação também para transmitir determinadas mensagens. O sistema de telégrafo elétrico também lá no século XIX, que revolucionou as comunicações de longa distância. Então você pensa aí num contexto que não se tem uma forma de comunicação elaborada, o telégrafo já é algo avançado. Bom, continuando então dentro da dimensão da comunicação, temos aí a imprensa e a difusão de informações. Aí nós temos a invenção da prensa móvel pelo Gutenberg, permitindo a impressão em massa de livros e panfletos. A prensa é esse objeto aí que você está vendo na sua tela, é a origem também da palavra imprensa. Então você tem aí a impressão dos primeiros livros e panfletos na prensa do Gutenberg, que foi se popularizando até chegar na imprensa como a gente conhece hoje, na impressão e na origem das gráficas como a gente conhece. O Gutenberg ele deu o pontapé inicial para toda essa evolução também no contexto da humanidade. E a expansão também de disseminação de conhecimentos e ideias, graças também à prensa de Gutenberg. Agora, uma curiosidade para você, lá na faculdade de comunicação, uma professora passou para a gente que eu achei muito interessante,
quando a gente fala letras caixa alta e letras caixa baixa, a letra caixa alta, que a gente fala que é a maiúscula, quando se tinha as formas rudimentares de impressão, as letras maiúsculas, elas ficavam nas caixas que estavam no alto. Então, quando você queria escrever só em letras maiúsculas, você falava, eu quero as letras das caixas altas. Ou seja, eu quero a caixa alta. É onde ficou a expressão que a gente fala hoje. Escreve tudo em caixa alta. Tudo em caixa alta, para que a gente possa também conhecer a curiosidade para você também referente à comunicação. O que mais? Chegando um pouco mais adiante, nós temos a invenção do telefone pelo Graham Bell, permitindo a comunicação de voz à distância. Veja que o telefone ele já é um salto na história da humanidade, porque se permite que uma pessoa converse com a outra em outro lugar. Veja que há alguns bons anos atrás, talvez você que está me ouvindo se lembre disso, quando a gente jamais pensava, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo em tempo real com o celular. Ou mandar uma foto agora para alguém que está te acompanhando, você vai e manda uma foto em tempo real para essa pessoa. Antes tinha o famoso MMS, você deve lembrar disso, né? Que era uma mensagem de mídia que era mais cara que o SMS, que era uma mensagem de texto. Era não, né? São mensagens que ainda existem, mas são muito pouco utilizadas, a não ser por essas empresas que às vezes querem fazer propaganda de determinados produtos e serviços. Bom, também temos o desenvolvimento do rádio, televisão e dos satélites para transmissão de informação em larga escala. A gente vê que aí já se passa do telefone, onde a comunicação era somente de voz ligando de uma pessoa para outra, ao rádio, onde se tem transmissão de voz para que outras pessoas com outros aparelhos captem essa transmissão. É uma grande evolução no contexto da comunicação. E depois também a televisão. Já não era possível mais transmitir somente a voz, mas também imagem. Então, são precursores também do que a gente vê hoje. Aí os satélites, né? Aí vem toda a corrida também pelo lançamento de satélites, pelo lançamento de foguetes, aquela corrida que a gente conhece que não foi armamentista, a corrida da Guerra Fria, mas que resultou também em outras tantas e tantas coisas que a gente vê aí na história da humanidade. Bom, também temos a era digital e a internet, que é chegando um pouquinho mais para os nossos tempos já. A criação da internet como uma rede global de comunicação e compartilhamento de informações. Um pouquinho antes da era da internet tem o surgimento também do computador, não é? Que era aquele computador gigante que ocupava uma sala inteira, o conhecido ENIAC, que era aquele computador enorme que foi utilizado para fins militares, criado para fins militares, depois descobriram também a possibilidade de usá-los para outras finalidades. Então, como você pode perceber, essa era digital que a gente vivencia atualmente, também já estamos praticamente ultrapassando. Por quê? Aí vem uma outra era que fala muito forte para os nossos tempos, que é também a era da inteligência artificial. Só fechando esse assunto, a era digital e a internet proporcionou também que a gente vivenciasse outras formas de nos comunicarmos com os outros, por meio de videochamadas, etc. e tantas outras formas que a gente já falou anteriormente. Bom, a comunicação móvel e sem fio proporcionou avanços na tecnologia da própria comunicação, como telefonia celular e smartphones, a expansão da conectividade sem fio, possibilitando comunicação em qualquer lugar e a qualquer momento, as transmissões ao vivo. Como esse contexto da comunicação foi importante para nós, por exemplo, na época da pandemia da Covid-19, não é mesmo? Momentos que nós não podíamos sair de casa, mas tínhamos como nos comunicar com os outros, tínhamos como trabalhar, etc, etc. Lógico, aqueles que tinham condições, porque muita gente também não teve condições de nada dessas questões, né? Não teve nem condição de assistir aula, enfim, outras tantas questões por aí. Bom, também a questão da inteligência artificial e a comunicação futura, a integração da inteligência artificial na comunicação com os famosos chatbots e os assistentes virtuais são formas de comunicação também que proporcionam que a gente perceba esse grande avanço nos meios de comunicação. A comunicação em si, ela passa também pela exploração de novas formas, como a própria realidade virtual e a realidade aumentada. Realidade virtual, a gente sabe que é a construção de espaços no espaço como se fosse um espaço físico, e a realidade aumentada, que é a projeção de meios virtuais no espaço físico. Ou seja, a aumentada você consegue, por exemplo, projetar na sua frente, no espaço em que você está, determinado objeto. Já a realidade virtual não, você recria ou cria ambientes no espaço virtual digital. Então temos aí esses grandes avanços na comunicação que nos proporcionam
também, olhar com muito carinho, com muito cuidado, cuidado não cuidado de medo, mas o cuidado também de irmos acompanhando esses novos tempos, especialmente vocês que trabalham com o poder legislativo, trabalham com a legislação. É importante que vocês conheçam e se aprofundem também nas mais diversas formas de comunicação. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, porque são formas de comunicação que podem inclusive ser úteis ao trabalho cotidiano de vocês. Bom, aí já é o assunto do nosso próximo bate-papo. Eu relembro aquele convite para você então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma anotação, algo que você quer falar comigo, os meus contatos também, redes sociais e meu e-mail estão à disposição também para que você entre em contato e a gente possa conversar um pouco mais, alargar um pouco mais ainda esse bate-papo que nós iniciamos aqui. Eu agradeço você que assistiu até aqui e eu espero você no nosso próximo encontro virtual então. Valeu!